Recebemos agora o Guilherme Novelli, que tem atuado como jornalista investigativo para diferentes veículos e revelou uma rede de pedofilia na Igreja Católica no interior do estado de São Paulo. Desculpa, minha voz está acabando, viu, gente? No interior do estado de São Paulo, nas cidades de Limeira e Americana. Bem-vindos, e eu quero que você me diga, para começar, o que é o jornalismo investigativo hoje no Brasil. Bom, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Bom, eu acho que o jornalismo investigativo aqui no Brasil atualmente tem se mantido, sim, tem se mantido. Na verdade, eu suponho que o jornalismo em si tem que ser investigativo sempre, né? Mas o que se define, na minha concepção, como jornalismo investigativo é uma apuração maior, várias fontes, documentação, né? Vai mais para essa parte policial mesmo, né? Que exige... Agora, o que é que te levou ao tema que você descobriu, esmiuçou tudo isso? Enfim, isso é uma parceria que eu tenho com um ativista social e jornalista também, Júlio Ferrari, que ele criou o Instituto Chega de Abuso, né? E ele tem entrevistado vítimas de abuso sexual por líderes espirituais, né? Ou abuso sexual mediante fraude, que é quando o líder espiritual aproveita da posição dele para abusar da vítima, né? Que a vítima vai buscando... Em busca de auxílio. De auxílio, ele se aproveita dessa posição. Ou vítimas de pedofilia, que é mais grave ainda, né? E eu cobri vários casos a partir disso, né? Eu cobri o caso que o Júlio foi abusado, que é o do Mauri Rodrigues da Cruz, que é um médium de Curitiba, médium de vários atores globais, etc., etc., com uma rede de proteção muito grande, semelhante à rede de proteção do João de Deus. Sim. E tem novas histórias do João de Deus ainda que está para ver, que a gente está batalhando nisso, denúncias de funcionários do João de Deus. Depois o G. Marques, que é um sacerdote, um guru de Umbandaime aqui de São Paulo, né, que também tem vítimas de pedofilia. E no fim de janeiro estourou, ele vazou em Limeira esse documento do inquérito policial dos padres, né, citando o padre Pedro Leandro Ricardo e o bispo Wilson Dias de Oliveira. Desde aí tem muita matéria, é o caso mais, digamos, mais surreal que eu já vi. Assim, não tem a quantidade, porque ele principalmente, o Júlio, ele gosta de tratar desses casos de psicopatas de tríade negra, né, que atuam em atua corrupção sexual, corrupção financeira, atuam em várias áreas com uma sagacidade que eles demoram para ser pegos, né? E esse dos padres, tem vários padres psicopatas de tríade negra. Assim. Sim. É uma coisa completamente absurda. Assim, né? Agora, parece que uma parte da população passou a conhecer o que é jornalismo investigativo recentemente com as reportagens do Intercept Brasil. Sim, então, sim. assim, qual o impacto desse jornalismo investigativo vir à tona nesse momento e fazer com que seja valorizada essa função do jornalismo também? Agora, na mídia comercial, não existe muito investimento no jornalismo investigativo, né? Muito mais uma coisa dos jornalistas independentes ou dos pesquisadores independentes. Sim, existe... Bom, você citou o Intercept, que é um site de crowdfunding também, né? Bancado pelo Catarse, sim, inclusive, sim. Né? E acho que tem um auxílio de uma ONG americana também. Até vi a entrevista do Glenn comentando isso. Mas realmente, assim, é muito duro um site bancar como deveria ser bancado um jornalista hoje em dia, né? Pela crise, pela falta de interesse em leituras mais longas, de matérias mais longas e tal. Mas tem sites muito bons aqui, tem o próprio site da revista Piauí, que eu também colaboro com a Piauí, tem o Intercept, tem a Vice, que saíram essas duas matérias grandes, e tem várias outras. Tem uma outra matéria ultra bombástica que está para sair minha, no Intercept, acho que passando a Vaza Jato ela deve sair. Sim. Dá para adiantar qual é o tema?
e Igreja Católica. Sim. A corrupção envolvendo os novos, os que entraram depois do Wilson, do afastamento do bispo de Limeira. Tem 3 grandes reportagens para sair sobre a Igreja Católica, porque são muitos fatos. Estourou tudo agora. Estourou não apenas a Diocese de Limeira, como a Diocese de Piracicaba, a Diocese de Rio Preto, que já tinha estourado um pouco. E são coisas muito impensáveis assim, que um sacerdote faça, né? Além das vítimas de pedofilia, tem todo um sistema de extorsão e acobertamento de pedofilia, de uma rede enorme. Assim. Só na Diocese de Limeira são 109 padres, se eu não me engano, de 105 paróquias. E, juntando com a de Piracicaba, nós temos 60 padres suspeitos de pedofilia e acobertamento. Os que não são pedófilos acobertam, ajudam a manter esse sistema, né? E é um sistema que tem 250 mil dizimistas, é muito dinheiro que envolve. São comunidades, comunidades que vivem em torno da igreja, né? E a corrupção nas festas, como eu citei na matéria da Vice, na festa do Peão de Americana, que é o segundo maior rodeio do Brasil. Todas as festas são... A igreja está lá, é um negócio sujo que é feito, assim, porque como que um padre ganha... Por exemplo, ontem saiu um padre pelado. A gente tem uma foto de um padre pelado e o Júlio entrevistou o padre pelado. Ele ganha 3 mil reais por mês. Bom, mas... E o resto do dinheiro que entra para a igreja, para onde vai? Ninguém sabe disso. E a diocese não informa, porque alega-se que é um regulamento interno, que não pode... Porra, mas a igreja não paga imposto. A igreja não paga imposto e o dinheiro, mal ou bem, é um dinheiro do público, é um dinheiro público, na verdade, né? É um dinheiro do contribuinte que está indo e acreditando de boa fé que aquilo é um serviço que está sendo prestado, né? Então é muito complicado. Além de tudo, os padres têm um foro privilegiado aqui no Brasil. Há um acordo entre o Brasil e o Vaticano que um padre não pode ser preso pura e simplesmente. Primeiro ele tem que ser investigado pela igreja, perder o sacerdócio, aí sim que ele vai ser preso. Não é... E isso eu estou simplificando. Há uma cadeia burocrática para o padre ser preso. Sim. Agora, é correta essa história de que alguns padres, nessa festa do peão que você estava falando, que eles, para benzer os peões, eles recebiam dinheiro e, sei lá, convites para camarotes e coisas assim, dentro da festa? Então, é comum, isso eu não disse na matéria, né? Eu disse que há uma suposição disso, uma suspeita disso. É bom que fique bem claro, que não há uma suspeita, mas que bate com o valor que a moradora que foi ameaçada pela igreja falou. Sim. É muito comum, assim, o bispo Wilson é comum, você pode perguntar para qualquer padre, assim, que ele cobra para dar missa, para crisma, para primeira comunhão, cobra valor que eu não me recordo o termo que eles usam lá na igreja, mas assim, é comum o cara ganhar R$1.000 por missa, mais ou menos assim. E o jornalista investigativo que às vezes traz esse tipo de denúncia, ele é muito atacado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel do jornalista investigativo e o que é viver sendo um jornalista investigativo. Bom, com a máfia da batina é complicado, assim, a gente poderosa, aliado a criminosos, assim, aliado com o crime organizado, com a polícia, que também não é uma polícia lá muito confiável, com políticos da região, com grandes empresários. Sim. O jornalista vira meio que um saco de pancada, isso é fato ali. Isso é fato. Então, o Júlio é muito mais atacado do que eu, porque ele faz uma live ao vivo todos os dias falando dos padres. Mas eu também já fui ameaçado por perfis fakes no YouTube, assim, mas a realidade é que quando essas coisas estouram, é que os caras já não têm mais poder nenhum ali. Eles vão cair um por um. Sim. Então,
Falar o quê? O cara vai vir me pegar? Então vem, cara. Vou fazer Agora, o quê? Voltando a esse exemplo do Intercept, o jornalista investigativo é muitas vezes criminalizado no sentido de tentar desacreditar a informação que ele está trazendo, né? Também. E o que você acha dessa discussão que está acontecendo, inclusive em relação ao Glenn Greenwald? Tudo que ele está passando, os jornalistas do Intercept, como você está vendo esses ataques ao jornalismo nesse momento? Bom, aqui, na real, eu não sei se o Brasil um dia teve democracia, né? Mas acho que para começo de conversa, um jornalista não teria que nem ser chamado para prestar esclarecimentos para um parlamento. Isso é liberdade de expressão, né? Isso já vai contra a liberdade de expressão. E foi uma comprovação. Os prints eram deles mesmo. Não houve nenhuma... O Moro disse que houve uma adulteração, mas isso é fácil de ser descoberto porque tem laudos que especialistas emitem laudos sobre isso, revelando alterações nos pixels e tal, e não foi, são documentos autênticos. A Folha de São Paulo, inclusive, investigou também antes de publicar e constatou que estava tudo real, né? Usando até como exemplo os jornalistas que trocaram informações com a Lava Jato, e os diálogos estavam todos ali inteiros, né? Então... Sim, então eu acho que Porque também é muito importante para o jornalista investigativo ter as provas de tudo aquilo que ele está colocando. Porque a qualquer momento que ele é questionado, ele vai lá e vai mostrar. E é isso que parece que está acontecendo. Olha, a gente está falando que os brasileiros começaram meio que a descobrir o jornalismo investigativo a partir um pouco do Glenn Greenwald, mas eu acho que a gente tem que fazer justiça que o Brasil tem grandes jornalistas investigativos, né? E eu queria até citar um que eu acho que seria legal que as pessoas acompanhassem, um jornalista chamado Lúcio de Castro, que ele agora publica num site chamado Sportslight. Puxa, e ele, na época que ele estava na ESPN, ele fez uma série sobre futebol e a ditadura na América Latina, que foi muito premiada, e o nome era assim, Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. E é um retrato assim arrasador de ditadura com o futebol que não se viu antes. Se alguém puder e tiver interesse, procure, porque realmente é um pedaço da história do Brasil que não foi muito falado, que passou num canal a cabo e tal, mas que agora já está na internet, que é interessante que todo mundo veja. E acompanhe esse jornalista, se você se interessar por jornalismo investigativo, que é um sujeito sério, que legal, maravilhoso, que acho que vale a pena todo mundo conhecer. Quer dizer, amo o Glenn Greenwald por razões óbvias, mas vamos fazer justiça a uns outros brasileirinhos que estão na batalha há muito tempo também, né? Inclusive, na sua opinião, quais os principais veículos que hoje trazem reportagens investigativas de peso? Bom, tem a agência pública, é verdade. Uma boa agência. Bem lembrado. Piauí, Intercept, tem o jornal Nexo também, que é um bom jornal. São todos que a gente pode chamar de independente, né? Sim, Vice, que também... É mesmo. Não vinculados a grandes editoras, grandes publicações. Sim, tem um site que eu estou escrevendo também de Brasília, que é o Metrópolis, que tem boas matérias relacionadas tem resumos do dia e matérias mais aprofundadas, assim. Deixa eu ver... Sim. Acho que eu conheço são esses, assim. Esses que eu escrevo. Vice é muito boa, assim. Vice eles dão uma liberdade muito boa para o jornalista agir. Fala o que você quiser que... que qualquer coisa a gente corta ali. Mas queria deixar bem claro que todas as acusações que me fazem de difamar no Facebook, todo esse pessoal que não tem o que fazer, que fica me acusando, tudo eu tenho prova, eu tenho gravações, e essa é uma característica, né, do jornalismo investigativo, é publicar só quando tem tudo muito bem provado, né? A gente inclusive tem um trechinho do Glenn Greenwald debatendo ali na Câmara com uma deputada, que é interessante, a gente poderia ver agora. Olha. Sobre os áudios, a Folha de São Paulo publicou um artigo no domingo, quando eles publicaram o primeiro artigo, sobre o trabalho que eles estão fazendo com nós. E eles disseram a seguinte, aspas, nos últimos dias, repórteres do jornal Folha de São Paulo e do site
do Intercept Brasil, trabalharam lado a lado, pesquisando as mensagens e analisando seu conteúdo. Além das mensagens, o arquivo inclui áudios, vídeos, fotos e documentos compartilhados no aplicativo. Então, nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar, e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Muito bom. As pessoas cobrando ele de divulgar. Ele falou, não, vocês vão se arrepender muito, porque a gente tem material. Inclusive, falando sobre as últimas novidades do Intercept, hoje, num programa de rádio, o editor executivo do Intercept, Leandro Demore, falou que... Falou não, na verdade, assim, apareceu essa informação de que talvez a revista Veja traga uma próxima publicação sobre os vazamentos. Então, vamos guardar. Geralmente, a capa da Veja sai na sexta-feira, né? Então, para ver o que é. Semana passada, lembrando que a capa da Veja era desmoronando em relação a todo esse processo do que Moro tem sofrido. Então, a gente está nessa expectativa para ver se realmente a Veja. Semana passada também a Folha trouxe, né? Foi no final de semana? Não lembro se foi na segunda. Foi na anterior, né? Foi na semana anterior. A gente já ficou tão mergulhado nisso que já perdeu mas noção do tempo. Eles fizeram essa parceria com a Folha, agora parece que vão ampliar essa parceria também para a Veja. Você acha interessante esse esquema de ampliar para que mais repórteres e jornalistas tenham acesso a esse material e possam fazer essa investigação mais profundamente? Claro, assim, essas negociações são meio delicadas, né? Entre os jornalistas é um pouco... Pô, tem essa disputa, né? Pô, o cara vai me furar, não sei das quantas, precisa... Eu não sei realmente como que está funcionando esse tipo de negociação, mas seria interessante, assim, seria interessante. Talvez a Veja descubra outros documentos que não foram entregues para o Intercept. Pelo que eles... Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.